Boa tarde, alunos. Hoje iremos falar um pouco sobre a importância das mídias, em nossa sociedade. Sabemos que vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada que está todos os dias, a todo momento, trocando informações a partir das mídias, seja elas quais forem. Então, hoje teremos como objetos do conhecimento as TEDx, especificidades e impactos, cultura maker. É, Teremos como descritores selecionar e produzir conteúdos por meio de mídia digital, de maneira ética, responsável e colaborativa. Compreender e analisar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica. E resolver problemas com autonomia e criatividade, utilizando ou não as tecnologias digitais, que chamamos de atividade plugada ou desplugada. E qual a importância das mídias para a educação? Passamos por um momento que as mídias foram de suma importância, para dar continuidade ao nosso aprendizado. Passamos por um momento onde nós não podemos ir presencialmente para a escola e as mídias exerceram essa função, de transmissão do conhecimento nas escolas. E qual a importância, dessas mídias, das diversas mídias para a educação, para o nosso sistema de ensino? Ao longo das últimas décadas, as tecnologias digitais da informação e comunicação, as TEDx, também conhecidas, têm alterado nossas formas de trabalhar e se comunicar, e de se relacionar e de aprender também. Todos os dias a gente ensina e aprende através das mídias. Podemos notar que essas aplicações contribuem para melhorar a capacidade de professores e alunos de encontrar e associar informações, trabalhar em grupo e comunicar cada vez mais de forma adequada, a transmissão do conhecimento. A buscar pela melhora da educação, a busca pela melhora da educação perpassa diretamente pela inclusão, da tecnologia aos meios tradicionais de ensino. E a gente sabe que essa inclusão, as tecnologias, essa inclusão digital que chamamos, não encontra-se em todas as sociedades da mesma maneira. Nós, sobretudo, que vivemos em países de menor renda, sabemos que nem toda sociedade tem acesso às mídias, nem toda sociedade tem acesso adequado ou fazem uso adequado das mídias, do conhecimento que a mídia nos traz. Então, a gente tem que fazer uma análise crítica dessas questões de acesso às mídias, às diversas mídias e também ao conteúdo, à informação que essas mídias nos trazem todos os dias. E qual a importância as mídias têm em nossa sociedade? Ela tem um papel importante nas relações sociais enquanto produtora e reprodutora de informações que são veiculadas permanentemente. Todos os dias, a todo momento, a gente é bombardeado por informações. E a gente tem que fazer uma análise dessas informações, se elas condizem com a realidade ou não. Está a todo momento à disposição, à disposição de todos. Os programas exibidos na televisão são responsáveis por grande parte das informações que recebemos no cotidiano, direta ou indiretamente. E nessa questão temos que ter um posicionamento crítico daquilo que nos serve ou não. Qual a informação que vai fazer diferença na nossa vida? Qual a informação é necessária na construção de nós enquanto indivíduo? A mídia é um canal que promove informação, educação, conflitos e necessidades na formação da criança e do adolescente. Assim, temos que analisar as influências positivas e negativas da mídia, como a televisão e a internet, meios mais utilizados hoje em dia na vida de nossa sociedade. Então, crianças e adolescentes, enquanto
indivíduos em formação, né, não podem ficar livres ou não podem acessar todo tipo de conteúdo, né? Os responsáveis, pais e responsáveis, né, tem que ter um filtro, né, tem que saber filtrar o que realmente é necessário para a construção da pessoa, para a construção do indivíduo que está em formação, né? Então a gente também tem que ficar atento ao que é acessado por nossas crianças e adolescentes. Sobretudo, né, nos dias de hoje, que a gente sabe que tudo está à disposição, né, sem nenhum filtro. Então cabe a nós pais e responsáveis filtrar o que é necessário, né, para os nossos filhos. Qual a função das novas mídias, né? O que são as novas mídias? O surgimento das tecnologias digitais permitiu o desenvolvimento de meios de contato imediato, inéditos entre empresas e consumidores, né? As chamadas novas mídias, capazes de reconfigurar indústrias como a fotográfica e a do cinema. As novas mídias têm também impacto considerável na indústria da publicidade, né? E o que são mídias sociais e qual é a sua importância? Por mídias sociais, entendemos, né, como sendo espaços de interação entre usuários, né? Aí nós temos os blogs, o Twitter, redes sociais, como o Facebook, Instagram, né? Aí a gente pode citar também né, o WhatsApp, né? E que todos têm contato hoje em dia. No Brasil, né, o WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados como meio de comunicação em toda a sociedade, né? A gente não pode falar só nos adolescentes, jovens e adolescentes, né? Mas o WhatsApp hoje é utilizado por todos, né? Então, é o meio mais utilizado, mais propagado. Aí nós temos também alguns fóruns, e-groups, Wix, sites de SlideShare, né, sites de compartilhamento de conteúdo multimídia como YouTube, Flickr, SlideShare, Vimeo, entre outros. Quando passamos a nos comunicar envolvendo esses espaços de interação virtual, conseguimos atingir um maior público de pessoas relacionadas a nós com grande intensidade, uma vez que as pessoas passam praticamente o dia todo conectadas a essas mídias, né? A todo momento nós estamos conectados, né? Trocando informação, é, recebendo informação, né? Seja informação verdadeira ou falsa, mas a gente recebe, né? As mídias, né? Esses aplicativos, os sites. Muitos não fazem filtro do que é divulgado, né? Então, a todo momento a gente está sendo bombardeado com essas informações. E cabe a nós filtrar o que é necessário ou não, né, a nossa realidade. A importância da mídia social passa para uma sociedade em ser um meio para a propagação de conteúdo, da sua opinião, da sua causa, de suas ideias, né? Então, e aí nós temos um tema muito importante, né, que é a questão da quebra de alguns paradigmas, né? Conteúdos que antes, ou assuntos que antes eram discutidos ou eram escondidos da sociedade, hoje, a todo momento, estão sendo discutidos. Isso é muito bom, né, porque paradigmas são quebrados, né? Em uma sociedade machista, em uma sociedade que tem diversos preconceitos, né, essa discussão torna-se muito necessária, né? Porque assim espaços de discussão que quebram esses paradigmas surgem, né? A população como um todo tem acesso a essas discussões, né? Discussões estas que antes eram feitas apenas nos espaços acadêmicos, né? Hoje a gente vê toda a sociedade discutindo esses temas que são tão sensíveis no nosso meio. As redes sociais terão destaque por muito tempo? Então, essa é uma pergunta muito importante. Por quê? Né? Porque não, essas redes sociais estão presentes no nosso meio
não tem muito tempo, né? E a gente percebe que algumas redes sociais surgem e outras desaparecem, né? Como o Orkut, por exemplo, né? Que hoje a gente não usa mais, né? Mas foi muito utilizado logo no início, né, da febre da internet ou na febre das redes sociais do nosso meio. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque alguns meios de comunicação que são muito importantes, né, a gente quase não utiliza mais, né? Como os jornais, por exemplo. A gente utiliza mais redes sociais como meio de comunicação. E a gente sabe que essas redes sociais, muitas das pessoas que propagam essas redes sociais, né, conteúdo nas redes sociais, não tem nenhuma formação acadêmica, por exemplo, né? Não tem nenhuma preocupação em transmitir ou em buscar a veracidade dessas informações. Então, não é à toa que muitos especialistas garantem que as redes sociais ainda serão campo de ações de marketing e relacionamento com o público por muito tempo. Então, nessa questão, né, essa questão, né, as empresas fazem uso dessas redes sociais para divulgação de seus produtos, né? Seja um produto necessário ou seja um produto desnecessário, né? Entenda como um produto necessário aquilo que você, na sua particularidade, necessita, né? Porque muitas vezes a gente compra diversas mercadorias que a gente não vai utilizar, né? Ou que a gente não necessita naquele momento. Então, a gente é levado por meio dessas propagandas que recebemos a todo momento a comprar ou adquirir um produto, né, que na maioria das vezes a gente nem necessita, né? Nos últimos anos, elas vêm crescendo conforme cresce também o acesso das pessoas à internet. Novos públicos surgem a cada dia, desde idosos que aprendem mais a usar os recursos eletrônicos, as classes menos favorecidas que conseguem o acesso às redes, né? As redes sociais se tornaram uma ferramenta de comunicação indispensável para qualquer indivíduo. Isso envolve grandes vantagens e benefícios, né? A pessoa passa a se relacionar com o seu público, assim como ocorre o relacionamento da pessoa com seus amigos, familiares e estranhos, né? Então, a gente não, a comunicação através das redes sociais não se restringe, né, a apenas ao nosso meio, né? Na maioria das vezes, ou em todas, ou grande parte delas, né, a gente se comunica com pessoas que a gente nem conhece, né? Isso é bom? Claro que é, né? Porque a gente passa a ter contato com culturas que a gente também não conhece. A gente passa a ter contato com modos de vida que a gente não conhece. Mas a gente também tem que ter o cuidado, né, que nem sempre o que está do outro lado da tela é a realidade. Nem sempre o que é postado né, nas redes sociais é a realidade que nós temos, né? As pessoas se utilizam de perfis muitas vezes que não condiz com aquela pessoa, né? Porque elas passam um perfil falso muitas vezes, um perfil que não condiz com a sua realidade. Então, aí a gente tem que tomar cuidado também. E aí a gente tem que tomar cuidado com o que os nossos filhos estão vendo, né? Com o que os nossos irmãos estão vendo, né? Então, a gente tem que tomar um grande cuidado com o que é mostrado, né, do outro lado da tela. E agora, né, a gente vai passar aí pela a nossa atividade, né, umas questõezinhas para a gente discutir o que foi comentado nos slides anteriores, né. A primeira questão, como comentar sobre a importância que as mídias exercem na nossa vida, né? Qual a importância que a mídia exerce na sua vida, né? Qual a importância que as mídias exercem dentro da sua casa, né? Como fonte de informação, como fonte de conhecimento, como fonte de relacionamento, né? Questão 2. Quais as principais mídias que você utiliza para ficar por dentro das informações? Então, quais as mídias a gente se utiliza dentro das nossas casas? Quais as mídias os nossos familiares utilizam todos os dias? Questão 3. Quais as principais redes sociais que você utiliza, né, para se comunicar com seus parentes, com seus amigos, né, para divulgar conteúdo,
né, para propagar informação. Né? Questão 4. Comentar sobre aspectos positivos das mídias na sociedade. Então, as mídias exercem um papel muito importante. Né? As mídias são fontes de diversas coisas que nós temos na nossa sociedade. Então, que aspectos positivos as mídias exercem, né, na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa casa? Né? Então, a questão 5 comenta sobre os aspectos negativos das mídias na sociedade, né? Como a mídia tem um lado positivo, consequentemente também vai ter um lado negativo, né? Então é aí que nós teremos que ter cuidado, né? Então comente sobre esses aspectos negativos. Questão 6. Pesquise quais são os profissionais que trabalham com mídias digitais. Então, hoje em dia, né, nesse mundo conectado, sabemos que diversos profissionais trabalham com mídias. Né? Que profissionais são esses? Quais são as profissões, as novas profissões que surgiram, né, com o advento, com o avanço dessas mídias digitais? E quais as perspectivas de rendimento desses profissionais? Né? Então, é isso a nossa aula de hoje. Né? Fiquem bem, bons estudos e aguardo vocês na próxima aula.